Então, esse θ ele é chamado de espessura, né, de quantidade de movimento. Tá? Então, eu esqueci de falar uma coisa, né, é que outra observação importante, ó, a força de atrito, né, ela depende, né, do comprimento da placa. Né? Porque, por exemplo, ó, aqui eu escolhi vir até o fim da placa. Né? Então, eu calculei a força de atrito sobre a placa inteira. Né? Então, eu vim até x igual a L, né? Porque o delta aqui e tal. Né? Então, nesse caso, eu pegaria, como é que eu substituiria, né, qual o valor de delta que eu pegaria aqui, né, na equação? Né? Seria o delta no fim da placa, ó, delta em x igual a L. Né? Só que o delta é uma função de x. Então, por exemplo, essa expressão me permite calcular a força de atrito até o meio da placa, por exemplo. Então, vocês vão ver que tem exercício no livro assim, né? Eu quero saber a metade da placa, a metade inicial, ela é responsável por quantos por cento da força de atrito, por exemplo. Né? Então, eu pego o delta em L igual a, em x igual a L sobre 2, por exemplo. Né? Porque o delta é uma função de x. Tá? Então, eu esqueci de mencionar, né? Mas, claro, né? Isso aqui é um delta de x. Ó. Então, depende até onde eu vou, né, na placa. Né? Então, a mesma coisa aqui. Né? Então, se eu escrevo desse jeito, né? Então, aqui eu tenho um delta, também um delta de x. Né? E esse θ, né, a gente chama ele, né, de espessura de quantidade de movimento. Então, deixa eu tentar ver se eu consigo colocar tudo. Não vou conseguir colocar tudo na tela, mas enfim. Deixa eu ver se acerta aqui. Pronto. Então, θ igual, a gente chama isso de espessura de quantidade de movimento. Tá? E o que ela representa? Né? Então, a gente viu, pela própria definição, né, ela é a espessura, né, que a parede deveria ser deslocada para a gente ter, né, o mesmo déficit de quantidade de movimento com um Uzinho igual a zero. Tá? A gente vai voltar a falar dela, mas ela é basicamente isso aí. Tá? Então, ó, baseado nisso aqui, né, e no que a gente escreveu aqui, né, a gente pode então, né, só para deixar escrito essa observação que eu acabei de falar, que a força de atrito, né, ela depende da posição x em que a gente está, né, que a gente está considerando, né, porque eu tenho, né, sempre uma integral até delta de x alguma coisa. Tá? O que mais que a gente pode fazer? A gente pode continuar trabalhando com essas equações. Ó. A gente pode fazer isso aqui, por exemplo. Eu posso pegar, né, e, e lembrar o seguinte, ó. A força de atrito, né, ela é igual ao quê? Né? Eu posso escrever como de 0 a x, x é minha coordenada longitudinal, tal a tensão na parede, b é a largura da placa, dx. Né? Estou vindo de 0 a uma posição x qualquer. Se eu quiser vir até o fim da placa, né, eu ponho x igual a L. Né? Tal aqui é a minha tensão de cisalhamento. Né? Como B é constante, né, a gente pode sem problema fazer isso aqui. Ó, B integral de 0 a x, certo? De tal dx. Né? Então isso aqui é minha força de atrito, é isso aí. Certo? Se eu escrever desse jeito, é óbvio então que eu tenho o quê? Que uma espécie de gradiente em x, digamos assim, mas a, a derivada em relação a x da minha força de atrito, né, dφ dx, é só olhar aqui, né? Quando eu derivar, né, vai me dar simplesmente b vezes tal, né? Isso aqui é b vezes tal, sem problema. Né? Mas, mas, eu tenho o seguinte, ó, para o zero igual a constante, isso aqui vale para uma placa plana, depois a gente vai ver placas com curvatura, né? Ou aerofólios, então isso aqui não vai ser exatamente verdade, tá? Mas para a placa plana vale. Né? Eu tenho uma outra expressão para esse dφ dx. Se eu pegar a forma que a gente acabou de escrever a força de atrito, né? Isso é constante, a gente falou que para o zero é constante, então tem que derivar só esse termo aqui, vai ser o único que varia em x, ó, né? Por causa desse limite de integração. Né? Então, se eu voltar aqui para baixo, eu posso escrever isso aqui simplesmente, né, como ρ, b, o zero ao quadrado, a gente está dizendo que o zero é constante, só sobra a derivada em θ.
dθ dx. De forma que, se eu comparar essas duas equações, ó, eu tenho um monte de coisa em comum, né? Quer dizer, eu tenho b em comum aqui, né? De forma que eu tenho uma expressão para o tal também. Né? Então, meu tal, que é a tensão na parede, é igual a ρ, o zero ao quadrado, dθ dx. Tá? Então, lembrando que o nosso θ é a espessura de deslocamento, a gente tem uma expressão para ele, ó, e a força de atrito é isso aqui. Então, a força de atrito, a gente costuma escrever, se eu calcular o θ, né, eu souber, tiver uma expressão para ele, né, a gente está aqui de forma geral, tem a força de atrito que vai ser ρb, o zero ao quadrado do θ, e a nossa tensão vai ser ρ, o zero ao quadrado, dθ dx. Maravilha. Né? E aí é o seguinte, ó, com essas expressões bem simples que a gente deduziu, a gente não usou a equação, a gente não usou Maxwell 2 até agora, né? A gente chegou em duas equações simples, uma para força de atrito e uma para tensão. Né? Então, com essas expressões, eu vou pôr aqui uma observação. Né? Então, von Karman, esse é um nome bem conhecido aí da mecânica dos fluidos. Né? Se vocês não conhecem, façam uma pesquisa para ver quem foi von Karman. Né? Ele inseriu um perfil parabólico, que a gente sabe que é o perfil de escoamento laminar. A gente já viu isso, né, quando a gente foi quando a gente viu a parte de equações de quantidade de movimentos diferenciais, né, a gente viu que a gente obtém um perfil parabólico para escoamento laminar. Né? Então ele inseriu nas equações e ele obteve o seguinte. Tá? Então vamos pôr aqui, ó, von Karman, né? Vamos pôr assim, ó, inseriu um perfil parabólico. Onde é que ele inseriu o perfil parabólico? Aqui, né? Certo? Na equação de θ. E aí, o que ele obteve, né? E aí ele obtém isso aqui, ó. Delta sobre x igual a 5,5 Reynolds de x elevado a meio. Então, isso aqui me dá 10% de diferença sobre a solução exata, que a gente vai ver mais para frente. E depois ele define o nosso CF, né? Quem é o CF? A gente sabe disso, né? Desde análise dimensional, né? Isso aqui é uma tensão sem dimensão, né? A gente pega a tensão e divide por meio de ρ e uma velocidade de referência ao quadrado. Ρ, velocidade ao quadrado, tem dimensão de tensão. Né? Então, isso ele achou 0,73 sobre Reynolds de x elevado a meio. Aqui, de novo, ó, 10% de diferença sobre a solução exata. Tá? Então, quer dizer, com uma formulação bem simples, a gente obtém algo que tem um valor razoavelmente pequeno, dado que a gente teve pouquíssimo esforço aqui, né? A gente obtém algo que tem só 10% de diferença em relação a uma solução um pouco mais complicada que a gente vai ver mais para frente. Então, lembrando, ó, quem é esse CF? Né? A gente define isso aqui como a tensão dividido por meio de ρu ao quadrado. Né? Esse U é uma velocidade de referência, no caso aqui seria o zero. Tá? Aí, a gente costuma definir também um coeficiente de atrito. Então, esse aqui é o coeficiente de fricção, CF, a gente vai definir um coeficiente de atrito, né? Que vai ser isso aqui, ó. A gente vai definir isso aqui, ó. CA, coeficiente de atrito, igual a força de atrito. Então, isso aqui não vai ser baseado na tensão, isso aqui é baseado na tensão, isso aqui vai ser baseado na força, né? Força de atrito dividido por meio de ρ, o zero ao quadrado, bx. Ó. Então, esse CA ele depende do x, né? O CF a gente define normalmente, ó, como uma tensão sobre meio de ρ, o zero ao quadrado. Né? Então, isso aqui é uma tensão sem dimensão, isso aqui é uma força sem dimensão, certo? Então, esse meio vem para cima, né? Esse meio vem o 2 para cima, né? E eu posso substituir a força de atrito por essa expressão, né?
que a gente já viu, né? Então, a gente vai ficar com o seguinte, ó. Meu CA, eu já posso até colocar de forma explícita aqui, ó. Um CA de X vai ser igual a 2. Quem é a minha força de atrito, né? É ρ B, o zero ao quadrado, θ, então, dividido por ρ, o zero ao quadrado, B e X. Né? De forma que eu tenho, então, que o meu CA, vou pôr aqui embaixo, que o meu CA de X é igual a 2 θ de X, isso aqui é a função de X, sobre X. Tá? Então, para ficar mais resumido, né? Vamos pôr assim, o CA é igual a 2 θ sobre X, tá? Porque aqui só está mostrando que o θ é uma função de X. Né? Então, meu coeficiente de atrito é 2θ sobre X. Né? E aqui, por exemplo, o meu CF, ó, quanto é que daria um CF aqui, né? Se eu calculasse dessa forma. Né? Então, meu CF aqui, ó, a gente pode escrever o CF, se ele é tal, vou repetir aqui, ó, sobre meio de ρ zero ao quadrado, é fácil achar aqui, né? Então, nosso CF ele vai ser igual a 2 dθ dx. Certo? Então, dependendo do formato do θ, ele pode depender de x, né? E dependendo do formato, não. Tá? Ele vai depender da expressão de θ. Tá? Ótimo. Né? E esse aqui é o nosso CA. Tá? De forma que se eu tabelar, se a gente tabelar, ó, se eu pego e tabelo isso aqui, né? Eu faço uma série de experimentos em túnel de vento, por exemplo, né? Com dado perfil, e eu tabelo isso aqui. Ó. Eu meço o Uzinho, né? E eu já calculo essa integral. E eu faço uma tabela, né? Fica fácil, né? Eu calcular o CF e o CA, e depois, né, eu faço o cálculo inverso. Por exemplo, se eu calculei o CA, se eu tenho uma tabela, né, que tem o CA, né, fica fácil eu calcular a força de atrito. Né? É só eu inverter aqui. Força de atrito vai ser igual ao quê? Meio de ρ zero ao quadrado, CAB dx. Né? Então fica fácil. Né? Então, é o jeito que a gente trabalha normalmente em McFlu 1. Né? Então, se eu conhecer o CA, né, a gente pode fazer isso aqui. Ó. Posso fazer o cálculo inverso. A força de atrito ele é igual a meio, ó, de um CA ρ o zero ao quadrado B x. Mas se eu quiser sobre a placa inteira, eu substituo o x por L. Tá vendo? Então é daí que vem esse tipo de expressão que a gente usa em McFlu 1, certo? Agora a gente está vendo por quê, né? Que a gente trabalha desse jeito. Tá? Agora, esse CA ele não é um número mágico, né? Ele, né? Como é que a gente obtém ele? Em princípio, né? Ele vem daqui de baixo, então em princípio eu preciso conhecer o valor do meu teto. Tá?